Obrigada pelo convite. Primeiro que tudo, é sempre um prazer ter uma desculpa para vir ao Porto. Em segundo lugar, e porque os advogados, como sabem, gostam de disclaimers, dizer que não sei se olharam para o programa, mas isto estava a correr lindamente até agora, falámos de felicidade, de benefícios, e agora tivemos o nosso coffee break e vamos falar de temas legais, a seguir inflação, quiet quitting, portanto, isto é como nos filmes. Agora vamos ter assim um momento mais intenso e depois vamos terminar ali com o Rocio, com o mindfulness, portanto isto vai acabar em beleza, não se preocupem. Um segundo disclaimer, uma vez mais advogada, portanto começo com os disclaimers. Não sei se repararam no título que pus potenciais implicações. Isto porquê? Porque, na verdade, a agenda do trabalho digno, isto podem ser boas ou más notícias, dependendo da perspectiva, não trazem novidades ou grandes novidades relativamente à temática das compensações. E, por isso, na análise que fiz, estas implicações decorrentes destas alterações serão mais indiretas e menos diretas. Portanto, isto, como disse, podem ser boas ou más notícias, dependendo da perspectiva, mas na verdade queria fazer este disclaimer. Um último disclaimer, prometo que é o último por agora, pelo menos, em que sou advogada de Direito do Trabalho e de Imigração, há 13 anos que trabalho na Moraes Leitão, sou associada coordenadora, não sou advogada de fiscal, portanto, peço imensa desculpa, se calhar vão ficar altamente desiludidos, mas, portanto, tudo o que são temas de fiscalidade não sou eu que trato. Então, vamos começar. Tentei dividir as alterações por momentos da vida da relação contratual. E, portanto, começamos com o tema da contratação e onde é que isto pode ter reflexos no tema da compensação de forma direta e de forma indireta. Começando pelos deveres de informação. Os deveres de informação, o que é que são? Só aqui um reminder. Portanto, no fundo, sempre que há um início de uma relação contratual com um trabalhador, há deveres que a empresa tem que dar, portanto, que o empregador tem que dar ao trabalhador, são obrigatórios de acordo com a lei. Isto não é nenhuma novidade, já existia, mas no fundo, com esta alteração da lei, que já agora dou nota de que se materializou com a Lei 13/2023, que foi publicada em abril e entrou em vigor no dia 1 de maio, portanto, fácil de recordar no Dia do Trabalhador. Uma das primeiras alterações que queria aqui trazer é esta alteração no dever de informação. Portanto, o dever de informação foi alargado, foi bastante alargado, portanto, hoje em dia estes deveres são maiores do que anteriormente. E eu trouxe estes três deveres que elenco aqui não são os únicos, mas no fundo são aqueles que eu achei que podiam ter reflexos na parte da compensação dos trabalhadores. Portanto, primeira alteração, é preciso agora dizer, quando contratamos alguém de forma especificada, o método de pagamento da retribuição era algo que não estava previsto, na verdade muitas empresas já o faziam, a maior parte das vezes é por transferência bancária, portanto isto não é assim uma alteração de maior, mas a alteração de maior é quando se diz que temos agora de discriminar os seus elementos constitutivos. E porquê que isto é importante e tão importante numa temática de compensação? Porque vamos ter que fazer este exercício à partida do que é retribuição e o que é que não é retribuição. Coisa que muitas vezes, a minha experiência com as empresas é que, enfim, como isto é tudo discutível, na verdade, infelizmente, é raro o caso em que se pode dizer que é com certeza que é retribuição ou não é retribuição, sem conhecer o contexto da empresa, o contexto em que foi atribuído. Isto vai levar a que neste momento tenha que se fazer isto à partida e que as pessoas tenham que ser informadas. Isto também traz outro constrangimento, que é prestações duvidosas, vamos ter que pensar aqui o que é que vamos fazer com elas, não é? De que forma é que vamos informar os trabalhadores. Isto é importante no momento da contratação, deixa-me também dizer que é importante sempre que há alguma alteração, portanto isto vai ser válido para todos os trabalhadores que sejam contratados a partir de dia 1 de maio, mas também sempre que houver uma alteração na estrutura da retribuição, vamos ter que dar nota aos trabalhadores que já faziam parte da empresa antes disso. Segundo ponto que eu gostava de chamar a atenção quanto aos deveres de informação. Passa agora, portanto, já era, portanto, esta linha M, isto já existia, portanto, era obrigatório indicar o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho e o Fundo de Compensação do Trabalho, portanto, os dois. Porquê que aparece esta alteração agora? Porque, como se deram conta, com certeza, estas obrigações de contribuir para estes fundos encontram-se neste momento suspensas. Nós sabemos, porque isto resulta do Acordo de Competitividade e Rendimentos que foi celebrado o ano passado, que a ideia é mesmo o Fundo de Compensação acabar e este Fundo de Garantia continuar, ainda que neste momento, e muito devido provavelmente ao tema da inflação, vai ficar suspenso. E porquê que eu trouxe este tema aqui? Porque, no fundo, isto vai significar 1% da retribuição dos trabalhadores que vai ficar do lado, portanto, não vai ficar cativo nos fundos, vai ficar do lado da empresa. Portanto, isto significa liquidez para as empresas. Um último ponto relativamente ao dever de informação
para dar nota de que passa a ser obrigatório agora indicar os regimes de proteção social, incluindo os benefícios complementares ou substitutivos dos assegurados pelo Regime Geral da Segurança Social. Isto é uma novidade, não existia, e isto significa o quê? Sempre que houver benefícios, que lá está, que sejam complementares ou substitutivos destes regimes, vamos ter que indicar. Quando é que isto acontece? Por exemplo, fundos de pensões, por exemplo, empresas, como há muitas, que dão aqueles que, no fundo, suportam o valor dos primeiros 3 dias do subsídio de doença, vamos ter que passar a indicar. Segundo tema no âmbito da contratação que gostava de chamar a atenção. Portanto, este na verdade, eu acho que foi um pedido de muitas empresas e, sinceramente, portanto, sabem que o regime do teletrabalho sofreu alterações recentes, foram sobretudo em resultado do que aconteceu durante a pandemia e, na verdade, existia uma formulação que eu me arrisco a dizer que era impossível colocar em prática e que, no fundo, o que dizia era que se tinha que ressarcir o trabalhador de todas as despesas que tinha em acréscimo por prestar teletrabalho. Vem agora, e isto, aliás, a maior parte das empresas com quem nós trabalhamos, eu avançaria que já tinham esta solução, vem previsto que no acordo de teletrabalho deve estar previsto o valor da compensação e só quando não esteja previsto, por alguma razão, o valor da compensação, não havendo acordo, por exemplo, é que então se tem que assegurar este valor de outra forma, como está ali elencado. A portaria que vem definir, no fundo, um valor que será o valor isento, não é? O valor razoável destas despesas, tanto quanto sei, portanto, pelo menos até hoje de manhã não tinha sido publicada, mas deve ser publicada em breve. Último ponto no âmbito da contratação que resolvi chamar a atenção, parece que é importante, estágios. Estamos aqui a falar apenas de estágios profissionais, nós sabemos que há outros tipos de estágio, há estágios curriculares, também há estágios profissionais no âmbito, por exemplo, do IFP, portanto, com dinheiros públicos, não é o caso. Estamos a falar aqui só de estágios profissionais acordados entre a empresa e estagiário. Quais é que são aqui as diferenças? Até a entrada em vigor desta alteração à lei, o que acontecia era que o valor mínimo a pagar estava indexado ao valor do indexante dos apoios sociais, do IAS, e, portanto, era um valor bastante baixo. O que passa a ser agora, portanto, a alteração agora é que este valor passa a estar indexado à remuneração mínima mensal garantida e, portanto, esta seria a primeira alteração. Chamo só a atenção, neste momento, como sabemos, este valor são 760 euros e, portanto, o valor mínimo para um estagiário serão 608, se estou a ver bem, daqui. E em 2026, isto também está previsto no Acordo de Competitividade e Rendimentos, está previsto que até 2026 o salário mínimo chega a 900 euros e, portanto, este valor acompanhará naturalmente também esta evolução. Outra alteração para dizer que no regime dos estágios profissionais passa a ser obrigatório contratar um seguro de acidentes de trabalho. Até então era um seguro de acidentes pessoais, era assim que previa a lei. Na verdade, eu conheço muitas empresas que já optavam por um seguro de acidentes de trabalho pela facilidade, porque, sinceramente, muitas vezes era mais barato, punham tudo num pacote, mas isto poderia trazer outro tipo de constrangimentos laborais, mas agora é definido diretamente de que é preciso contratar um seguro de acidentes de trabalho. Uma última nota relativamente à segurança social, portanto, este tipo de estágio estava excluído de segurança social obrigatória até agora. O que existia era, muitas vezes, não eram as empresas, muitas vezes os próprios estagiários, porque queriam estar enquadrados, aderiam ao seguro social voluntário. A partir de agora passa a ser obrigatório este enquadramento na segurança social. E agora passamos à prestação de trabalho propriamente dito, e aqui resolvi elencar 4 grandes temas: a proteção na parentalidade, o regime do trabalhador cuidador, o regime de faltas e o regime do trabalho suplementar. Na proteção na parentalidade houve inúmeras alterações, algumas mais de formato, mas que na verdade eu acho que se calhar não se pensou bem e vão ter reflexos no futuro, nomeadamente quanto à contagem dos dias. Em alguns dias eram úteis e agora passam a corridos, noutros casos estavam previstos em semanas e passam a dias, enfim, alterações que diria que não são de maior, mas há esta alteração que eu quero chamar a atenção, que eu acho que pode ser importante, que é que está previsto agora que a partir do período, portanto, passado o período de 120 dias de licença inicial, qualquer um dos progenitores pode retomar o trabalho em tempo parcial. Isto significa o quê? Que vai começar a trabalhar a meio tempo e que vai continuar de licença, não é? E, portanto, no fundo, para um lado e para o outro, isto vai contar como 50%. Isto é importante. E, de facto, esta pareceu uma medida de assinalar, é uma novidade, isto não existia antes, portanto, existiam outros tipos de licenças, mas não existia, de facto, a possibilidade de retomar, mas não ser uma retoma a 100%, o que me parece, sinceramente, uma medida interessante.
Está também prevista uma nova modalidade de licença parental complementar. A licença parental complementar, como sabem, só se inicia a partir do momento em que a parental inicial termina. E o que acontece aqui, na verdade, já existia uma opção de continuar a part-time durante 12 meses, e isto continua previsto na lei, ainda sem muitas certezas, mas o que parece aqui, e até tendo em consideração o que foi anunciado em Conselho de Ministros há não muitos dias, é de que muito provavelmente, mas ainda sem certezas, esta licença vai começar a ser assegurada também, a ser paga pela Segurança Social, coisa que a de 12 meses, quando existia trabalho a tempo parcial com a licença, não abrangia e continua a não abranger. Relativamente ao trabalhador cuidador, porquê é que eu trouxe este tema para aqui? Não tanto pelas medidas em si, vocês vão ver, são relativamente simples, mas porque de facto queria assinalar que passa a haver um cuidado com esta figura. Portanto, todos os trabalhadores que tenham o estatuto de cuidador, trabalhador-cuidador, e este é um estatuto que se obtém junto da Segurança Social, vão ter aqui direitos, portanto vão estar protegidos e as empresas devem estar atentas a estas situações. Trouxe aqui alguns exemplos, como está prevista uma licença de até 5 dias úteis por ano a gozar, a única coisa que implica é perda de retribuição, mas conta para efeitos de antiguidade tudo. É possível que estas pessoas peçam para trabalhar a tempo parcial por um período máximo de 4 anos, passa a estar previsto também a prestação de trabalho em regime de horário de trabalho flexível e estes trabalhadores não ficam obrigados a prestar trabalho suplementar. Faltas por falecimento de familiares. O que é que muda aqui? Esta medida foi bastante anunciada, portanto julgo que não será uma surpresa, mas no fundo, por falecimento de cônjuge, filho ou enteado, o que estava previsto eram 5 dias de falta, não é? Justificada, e estes dias passam agora para 20 dias consecutivos. Continuam, no fundo, portanto, isto foi bastante, ou seja, houve aqui uma alteração grande, não é, em número de dias, mas relativamente ao pai, mãe, sogro, sogra, padrasto, madrastra e genro-nora, mantêm-se os 5 dias. Falta para assistência à pessoa cuidada. Uma vez mais, aqui uma atenção especial ao trabalhador cuidador. Está prevista agora uma falta de até 15 dias por ano para prestar assistência em caso de doença ou de acidente da pessoa cuidada, que não existia até à data. Esta também foi bastante anunciada, portanto julgo que também não vai ser uma novidade, portanto faltas por doença mantém-se tudo igual, a única alteração aqui grande, e que me parece que vai ser relevante, é que vai passar a ser aceite 3 dias por ano vezes 2, portanto esta modalidade pode ser utilizada 2 vezes por ano, não vai ser exigido atestado médico, certificado médico, é possível por uma simples declaração do Serviço Nacional da linha de saúde 24, vai ser possível justificar as faltas. E um último aqui, relativamente à prestação, trabalho suplementar, o que é que muda? Portanto, até às 100 horas de trabalho suplementar por ano, nada muda, mantém-se tudo igual. O que acontece é que no trabalho suplementar que seja superior a 100 horas por ano, estes valores vão duplicar. Portanto, temos que ter essa atenção, não é? Duplicar, bem, sim, exatamente, vão duplicar. Portanto, de 25 em dias úteis passa para 50 na primeira hora, de 37,5 em dias úteis passa para 75 e em dias de descanso semanal, obrigatório ou complementar ou em feriado, 100%. Eu gostava já de fazer uma nota relativamente aos CCTs, portanto, a Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho, porque havia ainda a dúvida, e o que é que acontece nestes casos? A lei não é exatamente clara. A nossa interpretação, neste caso, é de que portanto, há uma norma transitória que no fundo diz que estes valores nos CCTs devem ser regularizados, atualizados até ao início de janeiro de 2024. Há uma que diz 12 meses e depois diz que relativamente a trabalho suplementar deve ser até janeiro de 2024. Portanto, o que é que nos parece? Até lá continua a aplicar-se o que está previsto no Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho e depois dessa data tem que se aplicar obrigatoriamente estas normas do Código do Trabalho, caso não sejam atualizados em CCT. Últimas notas relativamente à cessação do contrato de trabalho. Trouxe aqui 2 temas, o primeiro deles bastante polémico. O que é que acontecia até agora? Portanto, quando os contratos de trabalho cessavam, terminavam por acordo, é muito comum haver uma cláusula de quitação de créditos mútua. No fundo, que nem o trabalhador tem nada a ver da empresa e que a empresa não tem nada a ver do trabalhador. Com esta alteração à lei, o que se vem dizer é que isto acabou.
Ou seja, que neste momento, mesmo celebrando um acordo, esta quitação de créditos não é válida. Isto põe aqui imensos problemas, é um constrangimento grande, pode fazer com que as empresas tenham menos interesse na celebração de acordos e aumenta aqui o risco, porque no fundo, quando se celebrava um acordo, o interesse das partes, e quando se celebra um acordo, o interesse das partes é que fique tudo arrumado, não é? Portanto, que as coisas acabem por ali, a bem. E isto significa que a segurança que existia até hoje vai deixar de existir. E, portanto, temos que pensar, obviamente, aqui em formas alternativas. Não sei se alguma vai ser bulletproof, sinceramente, mas acho que se pode pensar aqui em algumas formas alternativas para, no fundo, correrem as empresas e também os trabalhadores, diria, menor risco. Uma última nota relativamente às compensações. Portanto, a compensação por cessação do contrato de trabalho até agora estava fixada em 12 dias por ano, portanto, retribuição base e diuturnidades, sempre que aplicável, e este valor passa para 14. Portanto, sempre que há um despedimento coletivo, uma extinção de posto de trabalho ou por inadaptação, estes são os valores de referência. Como nós sabemos, estes muitas vezes também são aqueles valores de referência quando se pensa num acordo ou numa forma alternativa de cessação do contrato de trabalho. Isto é no fundo, o nosso mínimo, não é? Portanto, vamos ter que ter em atenção que este valor aumenta. Uma nota importante, aqui está definido da lei, noutros casos não está. Estes 14 dias só se aplicam a partir de 1 de maio de 2023, portanto a contagem para trás isto não tem efeitos retroativos, digamos assim, mas isto só se aplica a partir do dia 1 de maio de 2023, mesmo para os contratos de trabalho iniciados antes, claro. Um último ponto, relativamente à compensação por cessação do contrato de trabalho no caso de contratos a termo, tanto termo certo como termo incerto. Nos casos a termo certo, a compensação que estava prevista sempre que a cessação seja unilateralmente promovida pela empresa, portanto isto não se aplicava em caso de acordo, nem no caso de a cessação ser iniciada, promovida pelo trabalhador, mas o que estavam previsto eram os 12 dias de compensação por ano, e neste momento o que está previsto é que este valor sobe, e ainda sobe alguma coisa, para 24 dias. Nos casos de contrato de trabalho a termo incerto, o valor também eram 18 dias até 3 anos e 12 dias pelo período subsequente, e este valor também sobe para 24 dias. Uma nota relativamente à aplicação no tempo, contrariamente à compensação por despedimento, nesta compensação por caducidade do contrato de trabalho, o que acontece é que não há nenhuma norma transitória e, portanto, há aqui a questão, isto aplica-se também para os contratos iniciados atrás, isto é só para os contratos válidos iniciados a dia 1 de maio, e a verdade é que o que se tem entendido é que o que parece que o legislador quis é que, de facto, isto se aplique também às relações iniciadas antes de dia 1 de maio, sendo que quando a cessação é promovida mais à frente, obviamente. E era isto. Agradeço imenso a vossa atenção. Deixo também a nota de que há outras medidas que não elenquei aqui porque não me parecem, sinceramente, pelo menos de forma mais ou menos indireta, terem relevância na compensação, mas há outras medidas que não falámos, como período experimental, algoritmos, as plataformas digitais que podem ter interesse, e passando a publicidade, no site da Moraes Leitão nós preparámos um sumário com as normas mais relevantes e também com o grau que nos parece ser, no fundo, qual é que é a importância das mesmas face à sua aplicação e que pode ter interesse. Muito obrigada.